Você já sabe que dia é, né? São José, Santíssimo São José, pai adotivo de Jesus, esposo casto da doce Virgem Maria, patrono universal da Igreja de Cristo. Por que também não dizer que São José é o pai da Igreja? Então, teologicamente, não é porque ele é o pai de Jesus, não só da cabeça, mas também do corpo. A Igreja é corpo de Cristo. Então, não é errado nós chamarmos pai São José, porque nós somos membros, filhos dessa igreja. Então, São José é, teologicamente falando, nosso pai. Muito bem, vamos ver sobre este grande homem de Deus. Hoje a igreja celebra a solenidade de São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, homem justo, da descendência de Davi, que exerceu a missão de pai do Filho de Deus, Jesus Cristo, que quis ser chamado filho de José. Olha aí. E Jesus foi submisso como um filho ao seu pai. A igreja venera com especial honra como seu patrono, aquele a quem o Senhor constituiu chefe da sua família. Em 1870, o Papa Pio IX declarou José como patrono da Igreja Universal. Instituiu outra festa, uma solenidade como oitava, a ser realizada em sua homenagem na quarta-feira, na segunda semana após a Páscoa. A festa de 1870 foi substituída no calendário romano geral pelo Papa Pio XII. Em 1955, pela festa de São José Operário, a ser comemorada em 1º de maio, essa data coincide com o Dia Internacional dos Trabalhadores, desde a década de 1890. Aqui um pouco para o lado, mas... Muito bem. E reflete o status de José como santo padroeiro dos trabalhadores. Em 1870, no decreto Mundo, Deus, o Papa Pio IX declarou São José, um patrono da igreja, à cidade e ao mundo, logo após 1871. O mesmo Papa, no Inclinitum Patriarcha, carta apostólica, concedeu aos prerrogativas litúrgicas dos patriarcas as festas de São José, para perpétua memória. Em 1889, o Papa Leão XIII emitiu uma encíclica Canquam Plures, que pedia aos católicos que rezassem a São José como patrono da igreja, em vista dos desafios que a igreja enfrenta. Em 1989, por ocasião do centenário dos cultos Canquam Plures, o Papa João Paulo II emitiu a Redemptoris Custos, Guardião do Redentor, que apresentava o papel de São José no plano da redenção, como parte dos documentos de redenção emitidos por São João Paulo II, como Redemptoris Mater, e que se refere em 1962 ao Papa João XXIII, inseriu o nome de José no cânon da missa, imediatamente após o da Virgem Maria. Em 2013, o Papa Francisco inseriu seu nome nas 3 outras orações
eucarísticas. A primeira definição de José que encontramos no Evangelho de Mateus é homem justo. Diante do inexplicável gravidez da sua noiva, não pensa no próprio orgulho ou na sua dignidade ferida. Pelo contrário, pensa salvar Maria da malvadez das pessoas, da lapidação a qual podia ser condenada. Ele não quis repudiá-la publicamente, mas deixá-la em segredo. Porém, um anjo veio inserir-lhe e aconselhar, mais justo de que não, para que o justo não tenha medo, não temer receber Maria, sua esposa. Nela, o que está gerado é obra do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e o porás o nome de Jesus. O anjo acompanha José nos momentos mais difíceis da sua vida. Sua atitude diante das palavras do mensageiro celeste foi de confiança e obediência. Recebe Maria como sua esposa. E depois do nascimento de Jesus, o anjo volta a advertir-lhe sobre o perigo da perseguição de Herodes. Então, de noite, ele fugiu com sua família para o Egito, um país estrangeiro, onde deveria começar tudo de novo e procurar um trabalho. E quando o anjo volta mais uma vez para avisar-lhe da morte de Herodes, convidando-o a regressar para Israel, ele tomou consigo sua mulher, seu filho, e refugiou em Nazaré, na Galiléia, sob a orientação do anjo. Mateus, no capítulo 13, fala de sua profissão de carpinteiro. Quando os habitantes céticos de Nazaré se perguntam: não será este o filho do carpinteiro? Assim, ele ganha a confiança dos vizinhos e vence nesse grande homem a virtude do trabalho, santificando de modo sublime. Ele trabalha e ensina o menino Jesus no serviço. Por isso, se torna um modelo para nós nos ofícios. Sem dúvida alguma, José amou Jesus com toda a ternura de um pai que um pai tem por seu filho. Tudo o que José fez foi proteger e educar o misterioso menino, obediente e sábio, que lhe fora confiado. Educar Jesus, a imensa desconformidade de uma tarefa de dizer ao Filho de Deus o que é justo e o que é injusto. Deve ter sido difícil para ele, humanamente falando, ter que procurá-lo com aflição por 3 dias no templo, aonde ele tinha ficado sem avisar seus pais, para discutir com os doutores, e ter que ouvir daquele menino de 12 anos: não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Este é o tipo de perplexidade que todo pai sente quando percebe que seus filhos não lhes pertencem e que o destino deles está nas mãos de Deus. Por isso, ele é modelo e paternidade e intercessor dessas causas. Segundo a tradição, José teria morrido circuncidado por Jesus e Maria. Por esse motivo, é invocado também como protetor dos moribundos. Tal invocação deve-se a todos nós, que gostaríamos de deixar esta terra tendo ao nosso lado Jesus e sua mãe. São José, rogai por nós. Meus queridos amados irmãos e irmãs, que belo relato deste grande patrono da Santa Mãe Igreja. Eu quero frisar algo já aproveitando esse grande momento que a Igreja celebra o Santíssimo São José. São José, ele era carpinteiro. Era o carpinteiro mais famoso
de Israel. Diz uma tradição que São José, ele foi quem fez todos os móveis, mesas, inclusive o trono, a cadeira do trono onde Herodes sentava. E Herodes, por ser trabalhar para Herodes, não é? Herodes pega algo precioso, que é um anel de liberdade, e dá para São José. Inclusive, essa tradição reza que esse anel da liberdade dado a São José por Herodes foi a garantia dele para sair de Israel para fugir para o Egito. Ele tinha o selo, era como um selo, ou seja, era como um ingresso que você, se você não tiver o ingresso, você não entra. Porque consta que você não foi convidado. Então São José ele só conseguiu sair, passar pelos guardas, porque ele tinha um anel de Herodes da liberdade. Então ele consegue ir com o menino Jesus e com a Imaculada para o Egito. Que nós possamos, nós casados e os solteiros, pedir a graça da intercessão do Santíssimo São José para que possamos viver a castidade. Sim, os casados principalmente precisam viver a castidade. Ser castos. Castos, fiéis ao seu casamento. Fiéis às suas esposas. Digo para os casados na igreja, é claro. Capítulo 13, verso 4 da Epístola aos Hebreus diz: mantenham o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os adúlteros e os fornicadores. Que é exemplo dessa grande janela. Pai da igreja, Pai de Jesus, nosso Pai São José, interceda por todos os casais, por todos os homens, pelos trabalhadores, pelos doentes, para que encontrem a paz e, sobretudo, a santidade. Ele nos ajuda a levar Jesus. A beata Maria Emerec teve, das várias visões que ela teve com Jesus mostrando, ela diz que em uma dessas visões, no sepultamento de São José só tinha duas pessoas: Jesus e a Virgem Maria. E que o corpo, Jesus revelara para ela, segundo ela, de São José está intacto. E que um dia ele será encontrado, ou seja, está incorrupto, igual o de São Padre Pio, do Beato Carlos Acuti e tantos outros corpos incorruptos. Está intacto o corpo de São José. Você hoje vai no Vaticano, você estuda e você vê que a igreja tem os ossos dos grandes santos, inclusive dos apóstolos, mas os ossos de Jesus, esse não tem, porque a Bíblia diz ressuscitou. Os ossos da Virgem Maria também não tem, porque essa também ressuscitou. E os ossos de São José também não tem. Os ossos de São José. Segundo a beata, ele está incorrupto. E a arqueologia, que eu e você sabemos, que é forte em Israel, as escavações, os arqueólogos, vão um dia encontrar. Eu acredito que esse dia será um tempo de conversão, de um oásis no seio da igreja, de muitas pessoas, não só de protestantes, mas de ateus, de judeus, os próprios judeus, né? Os próprios judeus, que é uma conversão esperada, bíblica. Então, que nosso Pai São José interceda por cada um de nós, hoje e sempre. Amém.